Transformando problemas em desafios. Oi, como assim? Você tem algum problema? Não sei se a sua vida está rodeada de problemas, se você tem muitos, se você tem poucos, se você não tem nenhum problema. Mas você já pensou em transformar os problemas em desafios? Gente, quando eu aprendi isso, foi demais para minha autoliderança, foi muito bom, porque vem o problema, é claro que os sentimentos vêm junto com o problema, claro, né? O problema não vem sozinho, vem junto um monte de sentimentos, sentimentos de raiva, frustração, até de ódio, né? De tantas coisas que eles vêm assim no pacotinho dos problemas, de medo, de... Fala aí, né? O que vem junto com os problemas? Vem um monte de sentimentos ruins, mas se a gente olhar para esses problemas, falar assim, não, eu decidi que eu não vou te olhar como um problema, eu vou te olhar como um desafio. Porque quando a gente muda esse olhar e a gente olha como um desafio, a gente consegue encontrar o quê? Soluções. Isso faz parte da autoliderança, né? Nós chegamos aqui no nosso último vídeo dessa série sobre autoliderança com base na Bíblia. A gente juntou meio que essas coisas, né? Na sexta-feira a gente tem devocional e na segunda-feira a gente fala sobre liderança, sobre comportamento, que a gente fala também aqui sobre outras coisas, como até o nosso temperamento. E o nosso temperamento ele tem que estar nessa autoliderança, ele tem que estar ali à luz da Bíblia para a gente conseguir dominar e a gente liderar, a gente ser um líder melhor, um líder inspirador, um líder que copia Jesus. Então, a gente precisa alinhar essas coisas, né? Então, hoje, a gente trouxe essa série e juntou meio que o devocional com o tema de liderança para que a gente possa ir lá nos primórdios e entender, né? O primeiro vídeo que a gente falou dessa série falava sobre o chamado, que a gente foi chamado a liderar, a gente foi chamado ao governo, isso nos traz responsabilidade, né? E a gente tem uma mania de falar assim, não, a culpa é dos outros, a culpa é sempre dos outros, né? Quando a gente não chama responsabilidade e a gente não tem a liderança, a autoliderança sobre isso. A gente falou sobre a mente de Cristo. É importante a gente renovar a nossa mente. Tudo começa com a nossa mente. É aquela semente, né? Então, começa com a renovação da mente, que pode ser uma semente, mas a gente olhando essa semente, a gente pode identificar que é uma floresta. Pensamento vira uma ação. E isso já começa a prática da autoliderança. E isso já começa o quê? Aí foi no último vídeo que a gente falou sobre aqui, que a gente falou aqui, forjar o nosso caráter. Então, foi forjando o nosso caráter. E hoje, claro, é o resultado final, que é o quê? Transformando problemas em desafios da vida. Como um cristão que lidera a si mesmo encara as dificuldades? Coloca aqui nos comentários. Como murmuração ou desespero? Será que essa é a opção? Ou com fé e uma perspectiva diferente sobre aquele cenário? Em Tiago 1, do 2 ao 4, fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em Romanos 5, de 3 a 5, fala, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e caráter aprovado, esperança. Vocês querem exemplo bíblico? José, prisão e governo. Problema, desafio aceito, e olha onde ele chegou, no cumprimento do que ele tinha, né, que Deus tinha para a vida dele, e ele mudou uma nação. Até hoje a gente é tocado por toda essa história. Davi, perseguição, reinado. Paulo, naufrágios, prisões, as epístolas. O maior escritor, né, que a gente tem aí das cartas do Novo Testamento, gente, que a gente aprende tanto. Então, se ele ficasse ali, ai, coitadinho de mim, né, fui lá, entendi o Evangelho de Cristo, vou ser salvo e sozinho aqui, né? Ele ia ser salvo, mas ele não ia transformar até hoje as ações, porque ele não ficou olhando os problemas, ele não ficou, sabe, oh, que grande problema, né, a vítima do sistema. Não.
Ele olhou como desafio e ele nos inspira até hoje, as ações dele nos inspiram. Então, é a perspectiva do olhar. Como que você tem olhado os espias que foram lá ver a terra prometida? Apenas dois vieram com um olhar, uma perspectiva boa sobre a terra. Os demais falaram o quê? É muito grande, tem muitos gigantes, que tem não sei o quê. Só olharam de uma maneira desproporcional. Então, quando surgiu um problema, para um pouco, respira, oxigena o cérebro. Fala assim, cara, vou ver como um desafio. Não vou ver como um problema. Não vou ver como um problema intransponível. Vou ver como um desafio de crescimento que vai trazer amadurecimento e perseverança e transformação às pessoas que estão ao nosso redor, que são tocadas por nós. Um exemplo simples é, se você mora num lugar que tem elevador, e você mora no 10º andar, e o elevador quebrou. Que beleza. O que você faz? Dorme na casa da avó? Não! Você pega as escadas. E na nossa vida também é assim. Embora seja cansativo, até chegar no 10º andar, até chegar no seu descanso, até chegar no seu objetivo. Você tem o problema, onde você pode reclamar e ficar lá, vai dormir ao relento, vai dormir na casa dos outros, ou você pode escolher, não, peraí, eu vou assumir essa responsabilidade e entender que você está fazendo até bem para o seu físico, porque você está fazendo ali uma atividade física. E subir aquelas escadas agradecendo pela oportunidade e saúde que você tem para subir aquelas escadas. Porque muitas das vezes a gente reclama daquilo que está sobrando nas nossas vidas com a saúde, que alguns não têm. Então, que a gente possa observar, a gente possa ter esse olhar para entender que alguns desafios, que alguns problemas, eles podem se tornar desafios que trazem inspirações, que talvez até você nem imagine que você tinha tanta força, mas lembra que é a mudança do foco, a mudança do olhar que traz a perseverança? Aí você fala, uau, quanto que eu consegui perseverar? Porque você mudou seu foco, você mudou sua direção, você mudou o modo como você olha. E isso tudo na sua vida, no seu dia a dia. A autoliderança, ela nos faz enxergar pela fé. Ela não nega a realidade, mas ela faz nos enxergar pela fé. Deus, ele acalma sempre a tempestade, mas a gente tem que estar com foco nele. Isso não significa que a gente não vai sentir dificuldade, que não vão vir sentimentos ruins, que nós temos, né, a nossa humanidade, mas a gente vai nos fortalecer em fé, desenvolvendo paciência, e Deus, ele vai te dar criatividade, eu tenho certeza disso. Assim como a gente tem várias histórias que eu já contei aqui no canal sobre a nossa tomada de decisão, ao qual a gente foi do mais ou menos pro ruim, mas a gente perseverou e hoje a gente chegou onde nem eu acho que de verdade, eu acho que nem um pingo do que Deus quer para as nossas vidas. Mas a gente já viu total mudança. Por quê? Porque a gente decidiu obedecer e praticar aquilo que é certo. Então, a aplicação prática é: quando o elevador da sua vida quebrar, seja um problema financeiro, um conflito, uma doença, qual será a sua escada? Perceba isso, preste atenção nisso na sua vida. Qual será a sua escada? Sempre tem uma escada, sempre tem uma solução, sempre tem uma mudança no olhar, sempre tem um modo diferente de agir. Mas é você que vai escolher isso. E eu te desafio a crescer. E depois desses vídeos, me fala como que você vai desenvolver. Ou se você já desenvolveu, coloca aqui. Compartilha com a gente a sua história e pratique a liderança. Liderar a si mesmo é uma jornada contínua de crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. Não deixe de seguir e também de acompanhar os outros conteúdos desse canal. Lidere a sua vida.